Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de videocast com um convidado sensacional que estava inclusive me dando já consultoria aqui de podcast antes. A gente mudou aqui o ângulo de tudo, ficou mais legal. Elton Luiz, que é um amigo queridíssimo e já viveu aí intensamente o modelo One Person Business, que eu também comecei nesse modelo, saí desse modelo, escalei, voltei para esse modelo no ano passado, agora já estou em outro momento também, a gente tem coisas para conversar sobre isso. E hoje, depois do One Person Business intensamente, Elton está cuidando de mais de um negócio ao mesmo tempo e ajudando vários criadores a também crescerem os seus canais de YouTube e, consequentemente, os seus negócios. A gente vai falar sobre isso hoje. Inclusive, eu sou a cliente número 23, se Que não me isso, engano, isso é da uma honra. agência dele. Então, se você empreende aí no digital e está buscando liberdade, está buscando escala, essa conversa vai te mostrar caminhos possíveis, tanto pelo modelo de negócio quanto pelo poder disso aqui, né, do YouTube e desse tipo de conteúdo. Quem é o Elton Luiz? Elton, conta um pouquinho aí da sua jornada, como que você saiu de trabalhar totalmente sozinho para hoje gerir vários negócios, inclusive uma agência de YouTube. Muito bem, muito obrigado. Ô, Paula, que honra ter você como cliente número 23. Muito bom. Sabe que Quem sou eu? Vamos lá. Eu sou engenheiro e quando eu terminei a faculdade, eu tinha certeza de que eu não queria ser engenheiro. Então, eu não sabia muito o que fazer da minha vida. E aí, na época, eu estava trabalhando já para o meu pai há alguns anos. Eu já tinha tentado vender um pouco de tudo. Eu tinha vendido curso presencial, produto de beleza, trabalhei com cosmético natural. Um cara abriu uma empresa, me contratou para eu ajudar ele a fazer os cosméticos, umas coisas. E na época eu estava trabalhando com meu pai. Só que eu não queria ser engenheiro, eu não queria continuar trabalhando com meu pai. Meu pai é corretor de seguros. E eu não sei se você já teve essa experiência de trabalhar com um cliente que só te chama na hora que tudo deu errado. Não é a melhor experiência do mundo, entendeu? É ruim, né? Então, os caras tão bravos, estressados, tristes, e você entende, é até tranquilo de atender, porque você sabe pelo que o cara tá passando. Ou ele bateu o carro, ou alguém roubou a casa dele, ou alguém faleceu na família. Mas é Então sempre um momento crítico, é né? sempre um momento crítico, entendeu? E eu falei, não, eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com as pessoas um pouco mais felizes, né? Talvez no momento que elas estão fazendo um negócio, uma coisa mais legal da vida. E aí, nessa dúvida do que fazer, sabendo que o que eu estava fazendo eu não queria, que eu não queria ser engenheiro, eu comecei a gravar vídeo pro YouTube falando dos livros que eu lia. Quantos Isso anos foi, você me- tinha? isso foi em 2018. Quantos eu tenho hoje? Hoje eu tenho 31, nós estamos em 2025, eu tinha Pô, novinho, hein? 24 anos, 23 anos, alguma coisa por Bem aí. novinho. Legal. É isso aí, eu acho que era 24 anos, pô. E foi uma ideia da minha terapeuta, minha psicóloga. Eu fazia terapia e ela que me deu essa ideia, assim, numa conversa um dia. A gente saiu com essa, ela, por que tu não grava o vídeo dos livros então, logo na internet e tal? E daí eu comecei a gravar. E coisa curiosa, desde o meu primeiro vídeo eu não fiz roteiro. Eu só eu contratei um cara, paguei R$ 50 pra ele gravar meu primeiro vídeo. E ele foi me filmar e eu gravei o vídeo de primeira, sem roteiro nenhum. E o cara ficou meio assim, eita, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, também não sei. E aí eu percebi que eu tinha algum tipo de aptidão pra fazer, pra comunicar as coisas, sabe? Eu nunca tinha me dado conta disso direito. E e aí eu comecei. Fiquei de 2018 até quase o finalzinho de 2019 só gravando vídeo e tentando descobrir o que fazer da vida. Não tinha ganhado um centavo, não sabia como se ganhava dinheiro, como se fazia negócio. E você estava como- falando sobre o quê, então, no YouTube? Eu falava do livro, eu pegava o livro aqui, ó, tá vendo esse Só livro aqui, livro. ó? O Tá, Coração, olha que legal, o livro fala sobre isso, aquilo outro, é um livro que começa tá. assim, tá, tá, tá. Era meio que resenha, sabe? Eram umas resenhas de 5 minutos, 10 minutinhos que eu fazia dos livros que eu tava lendo. Uhum. E aí, final de 2019, um amigo, eu lembro, isso aí foi muito engraçado, porque eu tava numa cervejaria, assim, na esquina da casa de um amigo, que lá em Maringá tem esses barzinhos, assim, meio a céu aberto, né? Um monte de lugar tem isso aí. E aí ele falou, cara, compra o fórmula de lançamento lá e lança um curso de Eita. leitura. Aí eu, ai, talvez sim, né? Não sei, vou testar esse negócio. E era uma sexta-feira.
E o carrinho abria na segunda-feira. Aí eu vi lá o primeiro vídeo e falei, ah, beleza, vou comprar esse aqui e ver o que que dá. Aí comprei, assisti inteiro e daí assim, 2 meses depois, dia 29 de novembro de 2019, eu lancei o meu curso de como ler livros, chamava Ame Ler. E ali eu fiz R$ 4.500. E aí o meu pai me pagava 2.000. E eu falei, beleza, eu já fiz mais de 2 meses de salário aqui, E é eu demais, vou. né? Validar que tu realmente pode vender uma coisa na Não, internet. é É muito louco impressionante, isso. assim. Eu lembro É, dessa sensação, tipo, caraca, é real. é real. Tu acredita, né? É impressionante, assim. Quando você não vende nada, você não acredita. Parece meio golpe ainda. Você fica, sei lá, Não né? pode ser assim tão mais fácil do que atender gente em crise na Isso, contagem, né? Não exatamente, pode ser. exatamente. Mas E é. aí eu fiz, e aí eu fiz esse lançamento, deu certo. Aí eu falei, ó, valeu, pai, tô saindo, já saí. Tô indo embora, tchau. E fui morar na Itália porque eu fui atrás da Milene, minha esposa. Eu tinha conhecido ela uma semana antes de lançar. Isso aí tem gente que chama de destino, tem gente que chama de sincronicidade, tem gente que chama de providência divina, tem gente que chama de sorte, eu não sei. Eu acho que é providência divina. Mas eu conheci minha esposa no dia 22, eu lancei no dia 29, e em fevereiro de 2020 eu estava na Itália. Ela foi morar na Escócia e eu fui para a Itália atrás dela. Isso aí foi uma das loucuras que eu cometi na vida e deram certo. Deu muito certo. Deu muito certo, porque minha terceira filha vai nascer Ah, mês que isso que eu ia vem. falar, já tá prestes a fazer o terceiro lançamento aí com a Milene. É, então, valeu muito a pena. E aí de lá pra cá, eu de 2020 ali até mais ou menos 2023, no começo de 2023, a gente tocava o negócio, eu, o André e geralmente mais uma pessoa auxiliando, assim. A gente trocou às vezes de pessoa pra cá e pra lá, e às vezes era um freela, às vezes era um cara que entrava pra fazer uma espécie de coprodução. Então a gente fazia nós dois e mais um terceiro. Então a gente jogava o jogo nesse modo One Person Business sem eu saber desse nome bonitinho. A E o gente que que é fazia. esse One Person Business, né? Como é que realmente o OPB aí, como você criou essa siglazinha que ficou popular aí com a tua audiência, como que o OPB realmente funciona na prática? Quais são os mitos e verdades aí sobre esse modelo? Tem um bocado de mito também sobre esse Boa, modelo. vamos lá. Eu vou começar do primeiro ponto. O One Person Business é um negócio de uma pessoa só. Só que essa nomenclatura, eu acho que algum marqueteiro esperto adotou ela. Por quê? Porque, em teoria, se você é uma empresa e você só contrata gente PJ, você pode contratar 200 PJ. Você Sim. ainda é um one person business para esta nomenclatura, porque o teu negócio ainda é só seu, entendeu? Não tem nenhum funcionário. E quando você assiste os vídeos lá de fora, dos caras que falam inglês, você vai ver que vários dos casos são esses. Ah, o cara tem a empresa dele, ele não tem funcionário, e por mais que ele tenha 5, 6 freelancers, ele chama de one person business, porque você não tem um funcionário fixo na tua empresa e nenhum sócio. Então, vamos começar desse começo. A ideia é que você não tenha funcionários fixos, não tenha sócios e, portanto, seja o único responsável pela coisa acontecer. A ideia, para mim, tem mais a ver com o livro Company of One, que é de ter um negócio enxuto, bem enxuto. Se você ler Startup de $100, você vai ver, ele chama isso de micronegócio. E Uma aí, linha startup, né? é uma linha startup, é exatamente. Só que assim, é bem pequenininha, é 3 pessoas, 4, sim. Não é nada maior do que isso. E por que essa ideia de ficar pequenininho? Porque quem geralmente adota o One Person Business é quem não quer ser empresário. E eu nunca tive o sonho de ser empresário. Eu não quero ser empresário e ter centenas de funcionários e abrir empresas e coisa e tal. Então, é uma filosofia mais de eu vou estabelecer um teto financeiro. Pô, se eu ganhar esse tanto aqui, tá ótimo. E daqui pra cima eu tô de boa, eu não preciso mais. E eu me Isso já manter. é por si só um pensamento super estoico, barra essencialista, né? De, E cara, eu eu não preciso gosto, cara. mais, é mais, eu preciso crescer infinito, quero ser bilionário, né? É Exatamente. entender E assim, cara, qual é o valor
que me dá um conforto financeiro, que eu posso ir no restaurante sem olhar o preço da comida, que eu posso pagar uma viagem para qualquer lugar do mundo na hora que eu quiser, que eu tenho um colchão financeiro guardado, que eu vivo com conforto no lugar que eu escolher e tá tudo bem. E não É precisa isso aí. ser milhões e nem bilhões acumulados, né, para tipo uma segurança, que E tu sabe que essa é a ideia que me convenceu. Por quê? No começo de 2023, a gente fala aqui, eu tenho um amigo meu que a gente fala, o cara foi picado pelo bichinho do dinheiro. isso Em aí. 2020, no começo de 2023 eu fui picado pelo bichinho do dinheiro. Eu falei, nossa, vai dar pra ganhar muito dinheiro. E aí a gente foi lá e eu contratei assim umas 10 pessoas. Isso Eu aí. me lembro que você já me contou que você chegou a ter uma equipezinha maior, né? Eu tinha essas 10 pessoas e aí o que aconteceu foi uma junção de coisas. A primeira eu não sabia gerenciar 10 pessoas direito. Por mais que eu tivesse gerenciado numa empresa, eu tinha gerenciado uma equipe de mais de 20. Mas eu não sei o que acontece. Quando a gente tenta fazer as coisas para nós, elas não saem do jeito que a gente faz para os outros. Uhum. Então, entraram aquelas 10 pessoas e eu comecei a trabalhar muito mais. Segundo ponto, aquilo acabou com a minha margem de lucro e eu não comecei a faturar mais. Eu continuei faturando a mesma coisa. Então eu comecei a ter muito menos dinheiro sobrando. E aí nessa eu tava dentro de casa, trabalhando da hora que eu acordava até a hora de dormir. E a minha esposa chegou um dia pra mim e falou: "Olha, você trabalha em casa e não vê seu filho". E aí eu falei: "Pois é, então tem algo errado mesmo, porque não faz sentido, né? Eu já trabalho em casa pra poder ficar mais perto da família. E eu não tô nem vendo meu filho mesmo. Então, o que que tá acontecendo?" Daí, nessa, juntou mais uma coisa, que eu tava conversando com o André trabalhou comigo até ano passado, e eu falei, André, eu nem tô curtindo mais falar das coisas que eu falo. E a gente tem essa peculiaridade no nosso negócio. Sim. Como a gente comunica a coisa e ele é centrado no nosso assunto que a gente escolhe, se a gente para de gostar daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está falando, ou para de acreditar, não tem mais como continuar. Exato. Assim, talvez tenha quem consiga manter uma mentira ali, né? Mas eu Mas sei sem das. qualidade, né? Eu Não acho que vai, se a entendeu? gente falar de um assunto, né, como a gente faz, você e eu há muitos anos, né, e trazer com profundidade, sem ser só aquela coisa mais do mesmo, hoje em dia, pior ainda, tu clica um botão no chat GPT e vem aquela coisa bem pasteurizada, cheia de travessão e como é que ele adora falar? Enfim, Os, multifacetado, os aquelas travessos. palavras que o GPT é viciado. Se você pensar que para produzir esse tipo de conteúdo você tem que estar o tempo todo lendo livros, fazendo cursos, sei lá, indo em imersões, estudando. Se você perde essa obsessão, você não consegue mais ter esse tipo de conteúdo com a qualidade que a gente gosta, É né? isso De aí. ser diferente, de poder, como você faz, e eu faço também, né? Que abrir a câmera e sair falando, porque tem muito conteúdo dentro de você para sair. É Não é isso uma aí. coisa que você tem 3 pontinhos ali para falar e é tudo que você sabe. Só que para ser assim, você tem que estar apaixonado pelo assunto, né, que você está cem por trazendo. cento Eu tenho um Aí amigo você meu sentiu desapaixonar um pouco do que você estava falando? total, porque na verdade era o seguinte, eu meio que eu percebi que as coisas que eu estava dizendo, quem eu olhava dizendo coisas parecidas eram pessoas que eu não gostava de ver falando. Hum, E eu pensei, eu tô indo pro mesmo caminho. E é aquela velha história, como é que você vai virar alguém que você não gosta? Não tem não como. admira, né? E aí eu falei, eu não quero ir por esse caminho. E eu já, 2023, já tinha guardado um dinheirinho. O André virou pra mim e falou, Elton, então faz o seguinte, dá um reset. Reseta tudo, meu. Você tem um dinheiro pra viver um tempo? Pois é, eu tenho um dinheiro pra viver um tempo, tenho uma reserva de emergência aqui. Eu vou fazer isso, eu vou resetar tudo. Tirei todo mundo. Vum, tchau, galera. E depois eu sentei e comecei a procurar coisas por aí. E aí nessa brincadeira que eu achei o One Person Business. Aí eu descobri Bom. uns caras falando de One Person Business, comecei a assistir, achei os livros, comecei a ler. Eu falei, nossa, eu fazia isso aqui, cara, até ano passado, entendeu? Eu Era fazia sem eu.
saber. Eu fazia sem E aí saber. era bom e dava certo e eu estraguei. Exatamente. Eu A falei, minha meu jornada, Deus. gente, foi exatamente essa, tá? Eu era sozinha, eu fiz alguns milhões sozinha, até. Eu acho que contratei a primeira pessoa, já estava com 4 milhões faturados. Ou seja, dá para fazer, e dá para fazer muito legal. E você mesmo é a prova que dá para começar sozinho e depois, se você quiser, expandir. E aí eu quero até te perguntar também, como é que foi essa transição do One Person Business para hoje você tocar mais de um negócio? Então, aí a coisa foi assim. Aí a gente voltou pro One Person Biz, eu e o André. E aí no final, isso foi 2023. Em 2024, em algum momento, aparece uma pessoa que quer trabalhar comigo e começa a dar muito boas ideias, que é a Juliana. E o André, ele tinha um negócio dele. Ele e a esposa. O André também é um person business. Ele e a Sim. esposa. E o negócio dele também decolou, assim, assustadoramente. Então chegou num ponto que a gente tava assim, cara, não faz mais sentido você trabalhar aqui, né? Vai trabalhar com a tua mulher e vamos seguir a vida. E aí o André precisava, só que ele não podia, ele não queria me deixar na mão, vamos dizer assim. E ele precisava, você ia aparecer o Juliano. O André saiu, entrou a Juliana, a gente começou a fazer o negócio, nós dois, e nós começamos a arrumar as arestas do negócio. E aí, nessa época, 2024, eu já estava atendendo muita mentoria individual e o meu canal do YouTube tinha deslanchado. Quando o canal do YouTube deslanchou, as mentorias individuais estavam avançando, as pessoas da mentoria começaram a pedir ajuda para fazer o canal delas. E aí, uma mentorada minha aparece no final do ano ali, mais ou menos, e ela precisa de uma nova opção de trabalho. Algumas coisas aconteceram na vida dela, ela falou assim, Elton, eu vou precisar, eu tô precisando reformular tudo aqui e tal. E ela era uma das minhas mentoradas mais aplicadas e mais espertas, e eu falei, então nós vamos fazer um negócio aqui. Você vai vir cuidar do meu canal do YouTube, porque eu acho que você vai aprender isso muito rápido, porque você já está fazendo isso comigo há um tempo. Então você vai fazer isso para mim, e nós vamos fazer isso para 2 mentorados que eu tenho. E aí entra a Tati. Aí, com a Tati, a gente começa, começa a cuidar do meu canal, o canal continua dando certo, e a gente começa a cuidar do canal de 2 mentorados. E a gente vê que dá certo. E aí, quando dá mais ou menos dezembro ali de 2024, eu falei, Tati, vamos transformar isso numa agência de verdade agora? Porque, olha o que aconteceu, para eu conseguir dar esse passo. Eu precisei de uma pessoa junto comigo para continuar tocando meu One Person Business, uma espécie de uma gerente de um negócio. Eu precisei de outra pessoa que fosse a gerente do outro negócio. Então, eu percebi que daria para expandir porque os negócios se complementam. Os meus próprios clientes querem o serviço dessa agência que eu vou criar. Então, eles já estão perguntando, eles já estão contratando esse serviço com outras pessoas. E eu só vou precisar falar com essas 2 pessoas. É claro que na prática eu não falo só com 2 pessoas nunca, né? Mas, assim, ó, 85, 90% do tempo eu só preciso me comunicar com 2. Então vai ser possível esse negócio expandir. Porque eu percebi que elas dariam conta do recado ali, né? E aí em janeiro a gente abriu a agência. Aí a gente abriu a agência com a Tati, uma designer e uma pessoa para programar os vídeos. Então, assim, alguém tem que ir lá botar as capas e botar tudo no YouTube e fazer a pesquisa de palavra-chave. Dá um trabalhinho esse negócio. Transcrição. Então, começamos nós 3. E aí eu comecei a falar. Você vê como é que é o poder da audiência. E esse é o verdadeiro poder da internet. Que, como eu já tinha audiência, as pessoas já confiavam em mim, eu só falei que eu tinha agência, encheu de procura. E aí a gente foi aceitando clientes conforme a nossa capacidade de atendimento permitia. Então a gente aceitava 3, vamos ver como é que a gente vai com 3. Aí arrumava, passava um mês, tá, agora a gente pode trazer mais 2, a gente aceita mais 2. A gente foi indo assim, ó. Mas agora passou de 23, né, meu querido? Mas Como é que agora foi? nós somos, Você tem agora nós quanta somos gente? Como é que 9 foi? pessoas, se eu não me Ó, engano. Nós legal. somos a Tati e eu. Nós temos 2 designers, 2 editores de vídeos, 2 programadores e um atendimento ao cliente. E por enquanto eu acho que é isso. Nós somos 9. Se eu não estou esquecendo Olha, ninguém. tem uma coisa bem interessante que você falou, que eu acho que é legal, uma sacada para quem está assistindo. Você chegou lá atrás ter 10 pessoas e estava indo numa direção que você não estava curtindo, né?
E, né, de você ter que ficar ali gerindo aquela galera e não ter tempo nem de brincar com teu filho, sendo que você estava dentro de casa, né? E era esse o objetivo. Inclusive, ele entra várias vezes aí nos seus vídeos, nos nossos calls também, né, de brother, trocando ideias. Inclusive, já está convidado para a gente gravar um outro dia, a nosso papo mesmo, normal. A gente tem a nossa conversa, né, de o que está dando Nossa, certo aí para você, que me ajuda nisso aqui. A gente pode gravar essa conversa que eu acho que sempre que a gente faz, eu falo, putz, aqui tem tanto conteúdo bom, né? se tivesse gravado, dava um bom Tinha que ter vídeo, é gravado. verdade. Agora a gente grava. Mas o insight que eu acho que tem nisso que você falou você hoje tá com quase o mesmo número de pessoas que você tava lá atrás quando você não tava feliz. Mas eu saquei uma coisa na tua fala que eu queria chamar a atenção pra galera que tá assistindo. Que você lá atrás contratou um monte de gente pra fazer coisas. E aí você tinha que ficar gerindo essa pessoa e a coisa também não sai do jeito que se você tivesse feito sairia e é aquilo um drama. E dessa vez você começou por cima, contratando pessoas que podiam, em tese, ser um seu cérebro duplicado. Uma pessoa que comanda. Né? Isso aí. E esse é um erro que eu vejo muita gente contratar. Começa sozinho no digital, aí quando começa a dar certo, vou contratar um assistente, porque minha agenda está uma loucura. Aí começa a contratar um assistente, que não vai botar um centavo dentro do seu negócio. Só vai desafogar seu tempo ali, a sua agenda um pouco, mas vai ter um custo que não se paga. Aí vai e coloca alguém. E aí o maior erro de todos, né? Nós somos criadores de conteúdo. Aí a pessoa vai e delega o core do negócio, que é a criação de conteúdo. Eu cheguei a ter Nunca faça isso. 25 a 30 pessoas. E teve uma época em que eu tinha 6 pessoas no meu time de conteúdo. Nunca deu tão errado. Exatamente. Versus eu escrever qualquer coisa, tirar do meu sovaco, contar maquiadora faltou no meu casamento, eu mando um e-mail assim, vendo Mastermind. Aí fazia tudo, topo meio, fundo de funil e não sei o que lá, e E design, tinha nada. designer, tinha estagiário, tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, quando eu ia viajar pra fora do Brasil pra palestrar, ia até estagiária ia junto pra fazer reels, pra não sei o que. Era uma loucura. Não dava certo. E você fez a coisa certa, que é pegar pessoas que realmente possam substituir você. Exatamente. Ainda que não 100%, mas, né, fazer 80% do seu trabalho ali é quase como ter um sócio, né? É quase como um sócio, só que pagando um valor de salário, né, ou de freela, o que for, que não vai impactar o seu negócio, né, como seria você ter um sócio, mas uma pessoa que tem um olhar mais de gestor, né? Não, e você falando, isso eu sempre pensei isso. Qual a única coisa que ninguém pode fazer no meu lugar? É conteúdo. Isso aí não tem o que fazer. Exatamente. Porque uma coisa é você escrever para uma empresa. Eu vou escrever para Coca-Cola. Aí beleza. Mas a outra coisa é escrever para uma pessoa. E aí não tem como trocar a pessoa. A pessoa é quem mais sabe sobre a sua própria vida e os seus próprios pensamentos. Então, eu nunca quis trocar eu mesmo. E aí é uma coisa que você falou, é muito verdadeira. Nossa filosofia é que as pessoas enxerguem as coisas como eu enxergo. Então, com elas é sempre eu passando a minha visão o tempo inteiro. A ponto de, hoje, eu ter confiança, sim. Eu tenho certeza que se sentar uma das duas para conversar contigo, vai falar as mesmas coisas que eu vou falar. Ela pode não falar do mesmo jeito que eu, talvez não ter o mesmo caminho, a mesma profundidade, enfim, mas não vai estar desalinhada com com o meu pensamento. E aí a pessoa consegue fazer. E tem que ser complementar, a pessoa tem que complementar a mim. E esse negócio é até curioso, né? Eu trouxe as pessoas e eu sempre tive essa ideia de se a empresa crescer, todo mundo cresce. Porque se todo mundo cresce junto, aí elas não vão embora. Então, eu tento fazer sempre assim. Conforme as coisas vão aumentando, vão melhorando, todo mundo vai crescendo. A gente vai tentando levar todo mundo junto no caminho. E isso tem causado uma fidelidade das pessoas. As pessoas estão aqui. É difícil alguém entrar aqui e querer sair. Então, a gente teve, sei lá, uma pessoa que eu acho que entrou e quis sair. E depois, mais ninguém entrou e quis sair por vontade própria. Todo mundo quer ficar no negócio, porque o negócio fica bom de trabalhar. E é curioso, né? Porque agora eu tenho... eu já devo estar com mais de 20 pessoas no total, porque recentemente nós abrimos um novo setor da agência que é de cuidar de marketing. Fazer o marketing, o setor de marketing de empresa. Então, esse novo setor é muito novo, não dá para eu falar dele ainda com muita propriedade, porque eu ainda tenho muita coisa para ajustar ali. Mas
já tem bastante gente, só que dessa vez foi diferente daquela mesmo, porque eu tô com essas lideranças com quem eu me comunico e que conseguem fazer o resto. E aí, de fato, eu não passo a trabalhar 16 horas por dia igual um maluco, mesmo trabalhando muito. Hoje o meu trabalhar muito não chega nem perto daquele de 2023, porque eu paro, fico com meus filhos, brinco, a gente sai, passeia, final de semana eu tô com eles. Naquela época era domingo a domingo. E assim, igual um doido. E aí ninguém aguenta esse ritmo de trabalho domingo a domingo por muito tempo. Uma hora tu começa a ficar meio, dá um burnout, dá uma crise de Dureza, né? ansiedade. Mulherada, pra mim, chega sempre na mentoria já burnoutada ou pós um É, burnout. É brabo. então, eu acho que isso que você apontou é muito real. O fato de eu ter lideranças que estão ajudando ou tocando os negócios é que me permite fazer o que só eu posso fazer, que é isso aqui. Não dá pra colocar outra pessoa no meu lugar pra falar aqui com você. Não dá pra colocar outra pessoa no meu lugar pra gravar um vídeo, escrever um texto. Essa parte tem que ser eu e eu tenho que conseguir liberar meu tempo pra isso, porque é isso que vai dar dinheiro pra empresa no fim do Certamente. dia. Tem uma parada que eu aprendi com tanto com o Brandon, meu mentor, assim, de vida, quanto com o Jeff Walker, que também falava muito isso lá atrás, é, que você, como mentor, enquanto você não tem um mentorado que ultrapassou os seus resultados, você não está fazendo a coisa certa. O teu Muito bom. método só funciona para você. E eu trouxe isso para minha vida. Assim, meu objetivo é sempre assim, que meus mentorados tenham mais seguidor que eu, faturem mais que eu, o negócio cresça mais que o meu. E graças a Deus, nesses anos todos, várias vezes isso aconteceu, a ponto de ter clientes que no primeiro ano do negócio já faturou igual o meu. Então, que depois cresceu muito mais, né? Então, maravilhoso. E eu acredito real que isso também, de uma forma análoga, se aplica à liderança. Você só é um bom líder quando você consegue criar líderes que lideram melhor que você. E eu acho que é muito isso que você tem feito. Está conseguindo transportar aí o seu cérebro, sua visão, sua missão, seu propósito para outras pessoas. E o que grandes empresas também buscam quando, né, contratam uma pessoa como eu para ir lá fazer um treinamento de sei lá, alta performance ou o que for, e sempre vai ter isso daí, né? Isso é todo mundo, quando todo mundo tá engajado numa mesma visão, a coisa vai andando, porque vira um organismo que é uno, né? E quanto maior é a empresa, né, que aí, né, a gente tá falando de mundo corporativo, e vai ficando mais difícil, porque tem que ter lideranças que tenham realmente essa visão. Não pode ser só o cara, o founder, né? Tem que ir descendo E essa você foi visão. falando e eu fiquei pensando, tem uma diferença que também ela é muito fundamental nisso. Em 2023, eu fui picado pelo bichinho do dinheiro, eu queria mais dinheiro. Sim, Em 2024, já não era mais isso. Em 2024, a gente queria fazer um bom serviço. E eu queria que as pessoas crescessem junto. Então, a motivação mudou e isso muda, porque quando você quer só mais dinheiro, você vira só um ganancioso. E ter sim, mais dinheiro é muito bom, não é uma coisa ruim. Só que quando vira só isso, aí você fica cego para todo o resto, e é uma coisa exato, impressionante. E o que exato. eu vejo muito isso ao meu redor. Então, alguma coisa tem que acontecer que você precisa enxergar que existe um bem a ser feito. Não, nós temos um bem a ser feito. Todo serviço é isso. Um serviço é Acho um que bem você a ser saiu do feito. foco do dinheiro para o foco que é o meu foco também há um tempo, que é o impacto. Eu fui É um picado por impacto. esse bichinho aí também em 2000, sei lá, 16, 15, 16, quando eu conheci a galera aí das cabeças do digital, essa galera que entrou na minha época, né, lá em 2012, 13, 14. E aí também chegou um momento ali em 2016 que eu falei assim, cara, não posso ter mentoria com esse tipo de gente, porque a nossa visão de mundo é diferente. Eu já fiz muito dinheiro e eu vim para o digital porque eu queria ser feliz e É não fazer isso dinheiro. aí. Fazer dinheiro eu já fazia como advogada. Então não faria sentido eu largar uma coisa que eu já estava com 15 anos de carreira, mestrado fora e o cacete já estava fazendo muito dinheiro para fazer muito dinheiro. Não fazia sentido eu começar do É. zero, virar estagiária de novo. E aí eu falei, não, essa galera tem outra lógica, eles nunca fizeram dinheiro, uma galera que, né, a galera que eu andava, né, que, porra, morava na casa da família ainda com 30 anos, que
nunca tinha feito grana, nunca tinha feito uma viagem legal, nunca tinha... Cara, não era o meu histórico, né? Eu falei assim, cara, não dá. Você tem que andar com gente que tá na mesma frequência que você e que tem o mesmo propósito de gerar impacto, em vez de... E claro, quando você gera impacto, é impossível não fazer dinheiro. É impossível. Porque você faz dinheiro, o dinheiro troca de mão quando se gera valor. Então, se você tá criando conteúdo de algo que você é apaixonado, estuda muito e tá gerando valor para as pessoas, você pode só abrir um canal do YouTube e ficar falando, nunca fazer uma oferta e você vai vender. Que foi o que aconteceu comigo lá em 2012. Não tinha ainda o canal do YouTube, que eu comecei em 2013, mas em 2012 mesmo, só de ficar contando a minha jornada no Facebook, as pessoas começaram a me pedir coaching e mentoria, sendo que eu não era nem coach nem mentora naquele tempo. Eu fui ter que estudar. Eu falei assim, podemos fazer, mas eu vou estudar. E fui estudar, porque a demanda surgiu antes da oferta. E isso é muito legal. Eu queria te perguntar isso também. Eu me lembro da gente, quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar e tudo mais, que você tinha esse sonho, né, de bater os 100 mil inscritos no YouTube, o Play de Prata. E você e eu chegamos e passamos, né, desses 100 mil inscritos, inclusive você passou e já me passou. Agora eu criei essa agora vai ser uma briga. Competição legal, saudável. E vai ser massa aí, ó. Você, como eu acabei de falar, você como a agência que cuida do meu canal, a sua missão é fazer o meu canal ficar maior que o seu. Muito bom. Mas voltando... Mas tu sabe que eu tenho... É legal também falar o seguinte. Acho que hoje é o primeiro dia que publicamente estou te falando sobre isso, né? Já te falei no privado, mas publicamente queria muito reconhecer, porque a gente vê aí, a gente está acostumado a ver o Whindersson Nunes, a Virgínia, não sei o quê. Isso você está falando de pessoas que têm milhões de seguidores. Só que dentro dos milhões de canais do YouTube, apenas 1% tem o Play de Prata, que são os 100 mil seguidores. Cara, apenas 1%. Não sei se você sabia dessa métrica. É muito pouco. Mas é muito pouco. Eu só descobri isso, eu acho que no ano passado. Há anos que eu já tinha, eu acho que desde, sei lá, 2017... ou 18 eu tinha os 100 mil seguidores, né? Recebi lá, igual você, o Play de Prata em casa, que legal, eu tirei aquela foto. E eu falava, tá bom, mas não tem 1 milhão. E aí você fica assim, mas fulano tem 1 milhão. Perde a perspectiva, né? Eu fiz vários vídeos aqui no canal sobre comparação. Mas é isso, né? E aí, chegamos nesses 100 mil inscritos, e o que hoje, passado aí o Play de Prata, mas até antes, o YouTube representa para empreendedores digitais? Muito boa pergunta, cara. Quando o meu negócio deu certo, quando eu vi que ele deu certo, em 2020 ele já dava certo, mas sim, em 2022 eu falei, cara, eu não fico mais, eu não passo mais fome, entendeu? Eu tô bem, eu vou estar sempre confortável aqui porque deu certo a coisa. Ao mesmo tempo, uma coisa deu muito errada. O Instagram, ele é aprisionante num certo sentido. É claro, se a gente ficar comparando profissões, a gente vai sempre achar coisas muito piores do que você fazer post na internet, entendeu? Mas o Instagram, ele gera um tipo de vício e de efeito de ansiedade que você tá o tempo inteiro com o celular na mão e você não consegue mais fazer nada. Assim, era uma coisa comum, eu conversava com era 100% das pessoas que conversavam que viviam do digital, estavam ansiosos, a gente não conseguia ler um livro por mais de 15 minutos. Chega um ponto que você não consegue mais, porque você precisa pegar o celular e mexer nele. E o Instagram, ele gerava muito esse efeito porque é story todo dia, e todo dia story de novo, e tem que postar todo dia. E o teu post de ontem, cara, depois de 2, 3 dias... É um conteúdo muito descartável, né? É muito descartável. A sensação... Para mim, por exemplo, que sou escritora e então a base do meu trabalho é um conteúdo que é muito mais perene. Perene que eu digo, claro que daqui 200 anos não tem mais nada, mas dura muito mais. Vai durar o meu tempo de vida, pelo menos talvez dos meus filhos. E aí, quando eu sento para gravar um story, para fazer um carrossel, eu sei que aquilo ali vai daqui poucos dias morrer, a não ser que eu bote dinheiro e dê uma pequena sobrevida para aquele conteúdo. Eu me sinto uma idiota. Eu me sinto, cara, por que eu não tô sentada aqui escrevendo um capítulo de livro? Eu tô jogando minha vida fora. E fora o que você falou, se você tá produzindo conteúdo pro Instagram, qualquer rede social que você esteja produzindo conteúdo, você vai consumir aquela rede também, porque você vai estar mais lá dentro.
É. E quando eu tô mais dentro do YouTube, eu tô aprendendo coisa, eu tô estudando, eu Isso, vendo conteúdos não, é profundos e outra longos. Quando vida. eu tô dentro do Instagram, eu tô tirando todo meu foco e concentração, porque eu tô vendo conteúdos pueris numa grande parte, coisa retardada, e de 30 segundos, ou seja, minha capacidade de, como você falou, sentar para ler um livro vai diminuindo, né, de Isso aí. todo mundo, né, porque tem esse E, impacto. então, Fora a comparação, que aí você faz o seu, vê o que o outro tá fazendo, você já fala, o meu tá uma merda. não, eu sou um miserável, nada pressa a minha vida, entendeu? Assim, ó, tudo no Instagram é muito pior na tua vida, entendeu? O casamento do outro é melhor, o dinheiro do outro é melhor, o lugar que ele mora é A melhor, casa do outro é ele é mais melhor. feliz, é tudo melhor, então você fica, isso realmente acontece sem você querer, só acontece, quando você vê O já Instagram foi. é tão engraçado que tem ondas, né? Tem hypes ali, né? Tendências que vão de tempos em tempos. E é tão engraçado que teve aquela fase que eu acho que talvez ainda tenha, eu, graças a Deus, já não aparece mais para mim no algoritmo, da galera da ostentação do digital, e jatinho, e não sei o que, e Ferrari, e Lamborghini, nananana. E você falava, caraca, essa é a vida. E aí, claro, né, como tudo no mundo, no Zeitgeist, né, o espírito do tempo sempre tem essa coisa, quando chega no limite volta, né, vai É pro isso. outro, o pêndulo vai pro outro lado. Aí, de repente, começou a aparecer a galera do slow life, do slow living, né, do slow marketing. E aí você vê, aí só que olha que louco, né? Aí você vê aquela pessoa que largou tudo e foi morar no mato, tipo uma jute-jute da vida, né? Vai morar no meio do mato, ninguém sabe onde tá, e a vida é super simples, e o banheiro é fora da casa, e lava roupa na mão, e não sei o quê. E todo mundo fica com inveja É disso muito também. louco, isso é muito Ai, louco, é cara. isso que eu precisava, minha vida tinha que ser assim. No dia, na semana passada, tu queria comprar uma Porsche, agora tu quer morar na roça. Então não Hum, importa o que o outro mostrar, e aí vem a grande parada que a gente estuda em comum, né? Que é o desejo mimético, não tem como. Você fala muito do René Girard também, do desejo É, mimético, né? não, e E assim, não ó, tem como a gente ver e não se influenciar. eu vou ligar o YouTube aí e terminar nisso daí. E aí eu falei, beleza, Instagram não dá, cara. Eu preciso de uma coisa mais perene. Aí YouTube. Então eu começo a gravar pro YouTube pra voltar a ter vida. Não, eu quero continuar tendo o dinheiro, eu quero continuar tendo a empresa, eu quero continuar vivendo do digital, mas eu quero voltar a ter vida. Eu quero que uma coisa que eu gravo hoje, pelo menos daqui a um ano ela tá funcionando. Então assim, ó, tem vídeo meu que é visto há mais de um ano. Eu quero que a coisa perdure e eu não tenha uma nova corrida dos ratos aqui do digital agora. E a YouTube surge como esse centro de liberdade, porque um conteúdo que vai para o YouTube, ele tem muito mais tempo de vida e o conteúdo do YouTube dura mais. Um vídeo do YouTube pode ter 2 horas e as pessoas vão ver. No Instagram tu não consegue nunca colocar um vídeo de 2 horas e as pessoas verem. Então eu consigo falar coisas melhores, eu consigo falar raciocínios mais completos, eu consigo falar coisas mais profundas. Então o Gerar mais YouTube, conexão, né, com as o YouTube pessoas. gera muito mais autoridade e credibilidade, assim. Se você tem conteúdo, você tem que ir pro YouTube, porque é ali que você consegue botar o conteúdo para fora. E as pessoas perceberem o tanto que você sabe das coisas. Mas aí a gente liga com esse efeito mimético, né? O que o René Girard descobriu? Ele descobriu que a gente não deseja as coisas por elas mesmas. A gente deseja as coisas porque nós queremos, sem querer, copiar um modelo. Então eu olho para Paula e a Paula começa a me contar tudo que tem de maravilhoso em morar no Rio de Janeiro e como o Rio de Janeiro é bonito e legal. E eu começo a pensar, cara, onde eu moro é uma porcaria. Eu A preciso gente morar no Rio de abre o Janeiro. vídeo, eu tô de frente, aí eu vejo o Elton de lado, falo, peraí, Elton, Eu deixa eu mudar, quero ficar de lado. É isso, entendeu? É deixa eu isso. mudar meu setup aqui que o meu tá ruim. Não, a minha câmera, cara. A minha câmera. Maravilhoso. Eu tava tudo bem com a câmera, tudo bem com a câmera. Deu um amigo meu. Ah, então, tô comprando essa câmera aqui com essa lente, coisa e tal. Vai ser bem melhor. Deu. Putz, agora eu A minha preciso dessa câmera é uma câmera. bosta. Minha câmera é uma porcaria, esse lixo aqui. Eu vou comprar outra câmera. Eu preciso de uma câmera melhor. É uma coisa de louco isso. É incontrolável. A gente não consegue fugir desse efeito de copiar o modelo. E aí, assim, tem até a quem tente driblar este movimento do tipo, já que eu não posso fugir do modelo a ser copiado, eu vou escolher o modelo. E é isso que eu fiz também. Não. Sim. Tanto que um dos livros mais lidos na Imitação de história é a Cristo, Imitação de maravilhoso. Cristo. É, Por quê? É o isso aí modelo. é algo legal de falar pra galera que tá assistindo, né? Já que é inevitável você querer
imitar alguém, imite Jesus, imite, né, pessoas que te Imite, inspiram, né? E não ache. imite, pô, celebridade nível D do Instagram, porque aí tá perdido, né? Tá tudo perdido. Uma vez que você percebe que isso vai acontecer, você pode escolher e você já tem uma mudança. Porque, querendo ou não, se você olhar a criança, eu olho meus filhos, agora eu tô com um monte de criança crescendo do meu lado. Eles só fazem o que eu faço. O tempo inteiro. Claro, É exatamente. completamente incontrolável. Ele fala do jeito que eu falo, ele corre do jeito que eu corro, é tudo igual. Então, tudo que eu fizer, ele vai querer fazer igual. Por quê? Porque eu sou o modelo dele. Primeiro, naturalmente. Depois, porque eu sou o pai dele. Então, até uns 10 anos, talvez eu seja um herói. Talvez ali com os 10 ele comece a mudar de ideia. E comece a ter outros heróis. E ele vai começar a imitar esses outros heróis. É por isso que quando a gente é adolescente, a gente bota franja, vira emo, sei lá o quê, punk rock, o outro vira patricinha, não sei o quê. Por quê? Porque a gente vai sempre olhando os modelos. Então, na internet, a gente vive isso de uma forma assustadora. Porque se você está no Instagram, são milhares de modelos em questão de dias que aparecem na tua frente. E E isso detalhes de vidas de pessoas aos quais você jamais teria acesso num não. século passado, né? Você não sabia como vivia um bilionário, um Exato. multimilionário. Você não tinha nem como imaginar. Você não imaginava. E agora você tem a total noção de até como é a privada do cara, tudo, né? Então é muito detalhe, é muita É coisa. muito detalhe, o que gera muito esse sentimento de ansiedade de, cara, nada dá certo na minha vida. E é por isso que você pessoas com 30 anos que estão assim, acabou. Acabou pra mim, não tem mais Estou tempo. muito velho para Eu tô começar. muito velho. E você fala, cara, mas tu tem 30 anos, entendeu? Não, sei lá, Nem eu não começou tenho. ainda o Não jogo, tem né? nem um terço da vida. Daqui a pouco a gente tá vivendo até 120 e tu tá com 30 achando que tá velho, entendeu? É um negócio Ah, de não é. louco. Então, o Instagram ele tem esse outro efeito, muito maior do que no YouTube, porque no Instagram tudo gira muito em torno da tua vida, de como você vive. No YouTube as coisas giram muito mais em torno do conhecimento e do que você pode fazer com aquele conhecimento. Então, até isso é E menor tem no mais YouTube. pessoas que têm conhecimento, né? Então são Isso. pessoas, ainda que você fique olhando muita coisa e se inspirando e desejando mimetizar aquilo ali, você já está falando de pessoas um pouquinho mais, com um pouquinho mais de estofo, porque não é um lugar onde uma sub celebridade acostumada a viralizar vídeos de 30 segundos vai conseguir se criar. Não Sim, porque ela consegue. não consegue sustentar um Não discurso lá. sustenta. Então você não Exatamente. vai ver esse tipo se sustentando aqui, né? Mas olha só, eu te falei que a gente tem milhares e milhares e milhares de pessoas tentando, né, bombar um canal de YouTube e 1% só que consegue passar dos 100 mil. Qual é o maior erro que essa galera tá fazendo para tentar crescer um canal que tão pouca gente consegue? É, A galera tá vamos lá. errando, né? Não é possível. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte. Eu vou trazer agora a ideia do livro Obliquity, que é uma ideia bem legal. A ideia dele é de que nossos objetivos são melhor alcançados quando a gente os persegue indiretamente. O exemplo do dinheiro é um desses. Se você vai atrás de dinheiro, tende a dar errado, mas se você vai atrás de prestar um bom serviço, você tende a ter dinheiro. É indireto. Felicidade é a mesma coisa. Tenta ser feliz. Você não consegue. Todo mundo que tentou ser feliz deu errado. Aí quando você tenta, sei lá, eu quero que meus filhos se deem bem na vida, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero fazer minha mulher feliz. Aí eu fico feliz. Então, tem essas coisas que nós perseguimos melhor indiretamente. Crescer na internet me parece ser uma delas. Toda vez que eu tentei, não, eu vou fazer um vídeo para viralizar, eu vou tentar crescer. Duas coisas aconteceram. A primeira, eu não cresci. A segunda, eu perdi o efeito diversão da coisa. Eu Não tem deixei de falar graduação. do que eu gosto. Eu deixei de falar do que eu quero continuar estudando. E aí, é claro que eu não vou crescer, porque eu tô tentando me adequar a uma coisa que não sou eu e que não tá dentro do meu centro de interesse. O que eu acho que tem que acontecer? É o meu reset lá com o André em 2023. Cara, o que eu acho que serve para as pessoas e tem que servir para os outros. É isso que não é assim. Eu adoro a minha vida, eu vou falar da minha vida. Não. O que eu gosto e serve para os outros. E eu vou achar esse ponto. Quando eu achar esse ponto, eu preciso começar a me aprofundar nele. Por isso que hoje eu digo o seguinte:
você tem que falar das coisas que você já consolidou. Mesmo que de vez em quando você vai contar das experiências que você está passando, e eu faço isso o tempo inteiro, eu sempre contando das experiências que eu estou passando. Sim. Na hora que eu vou levar um conhecimento, eu estou sempre no esforço de levar aquele que já foi consolidado. Eu já tenho certeza de que aquilo está certo e funciona. Por quê? Porque daí eu sirvo para o outro, eu sou útil para outra pessoa. E aí eu tô sempre dentro da área da zona de interesse das coisas que eu quero continuar falando. Por isso que, naturalmente, você vai acabar se enquadrando em um determinado nicho, mesmo que eu acredite que o mais importante do nicho seja você. Mas é claro que eu vou me enquadrar em um determinado nicho, porque eu gosto mais de falar de criar conteúdo do que de falar de estoicismo, entendeu? Então, eu vou naturalmente sair do mundo da filosofia e entrar mais para o mundo dos negócios, porque tá mais na minha zona de interesse de discurso e das coisas que estão consolidadas na minha vida. Então, acho que o primeiro ponto é, você precisa encontrar isso. O segundo ponto é, nós estamos na terra da comunicação. Nós somos obrigados a melhorar a nossa comunicação. Então, se você ver meu vídeo hoje, é claro que você vai ver uma diferença abissal entre as duas coisas. Por quê? E tem aqui no meu canal, se você quiser se... É fácil de verificar, você né? ir lá em 2013 que você vai rir pra burro. E você vai perceber que se eu conseguir, você também consegue. Exatamente. Então, é uma questão de eu preciso permanecer fazendo e eu preciso intencionalmente ir melhorando a minha comunicação. Senão, não vai adiantar. Então, tem que ter um trabalho em cima da melhora da comunicação. Você tem que se concentrar em fazer isso. Então, eu falo de uma coisa que eu gosto, eu me aprofundo nela e eu melhoro a minha comunicação. E aí, o terceiro ponto é o mais importante, que eu acho que é uma grande dificuldade que a gente vive. Eu preciso perseverar em um caminho. E o que acontece hoje é que, como nós somos bombardeados de opções, eu vejo pessoas o tempo inteiro trocando de caminho a cada 3 semanas. Então você está indo num caminho. Aí você vê uma propaganda de um cara que fala, não, o caminho é esse outro aqui. Aí você para e vai para o outro caminho. Aí aparece um outro, não, mas o caminho é esse outro aqui. Daí você para e vai para um terceiro caminho. Então eu vejo pessoas fazendo isso, saltando de caminho em caminho o tempo inteiro. E aí se você faz uma coisa por um mês, depois outra por um mês, depois outra por um mês, não vai dar certo. Você tem que pegar uma coisa e ficar nela por alguns anos. E aí Cara, você começa a ver frutos. isso é muito foda. E eu já gravei até um vídeo, eu fiz uma live com isso, depois eu não sei se eu subi aqui no canal, mas eu vou fazer de novo. Vou gravar um vídeo sobre esse livro, vou gravar hoje esse vídeo. Que você pode comprar aí pros seus filhos, que é um livro para você conseguir ensinar exatamente o que você acabou de falar para qualquer pessoa, para criança, mas eu usei para ensinar para os adultos, porque as pessoas não conseguem entender isso, né? A gente fala, mas a pessoa quer mudar de estratégia quando aquela não funciona. E o livro chama Sam and Dave Dig a Hole. Sam e Dave cavaram um buraco. São dois molequinhos que saem para cavar um buraco para achar um diamante. Eles querem achar um diamante. E aí o livro é muito legal porque ele vai mostrando eles ali na superfície, né? E mostra a terra por baixo como é que tá. E lá tá o diamante, numa determinada direção. Né? Bem onde eles estão cavando, aqui embaixo tem um diamante. Aí eles começam a cavar e o livro vai mostrando, né? Até eles descendo pela terra, naquele túnelzinho, cavando e tal. Quando eles estão aqui, eles falam, porra, Dave, não é por aqui. Aqui não tem o diamante, vamos pra cá. Aí eles começam a cavar. Aí tu vê, cara, puta, perdeu o diamante. Aí vai ter outros diamantes. E aí o livro inteiro é isso. Eles estão quase chegando, aí eles mudam de direção. E isso é um empreendedor digital, cara. Ah, não, é tal fórmula do não sei que lá, é lançamento não sei qual, estratégia do funil do cacete A4. Aí vê não, isso não funcionou pra mim. Fez uma vez. Isso, exatamente. Outra vez! Aí sempre, eu tenho uma coisa que eu aprendi com meu mentor também. Quando chega uma mentorada pra mim, nova, e fala assim, eu preciso muito da sua ajuda, porque eu já tentei de tudo e eu não consegui ainda fazer tal coisa. Eu falo, claro, lista pra mim tudo aí que você já fez. E normalmente é tipo uma coisa. É tipo duas, três coisas super soltas e vagas. Aí eu falo, amada, deixa eu te explicar. Você não fez tudo. Você não fez nem um décimo. Não fez nada. Pode ser feito. Então é muito difícil, né? Porque a primeira coisa que você vai precisar para prosperar em qualquer coisa, não é só no digital, é persistência, é consistência, é disciplina, né? Tanto que para mim assim. E a casca também para tipo fazer a oferta, tomar um não e não falar assim, então não é isso, é outro produto que eu tenho que criar. Não. Isso também é bem importante, né? Duas coisas. A primeira é
Pra mim, tudo funciona na internet. O funil funciona, o webinário funciona, o lançamento funciona, o perpétuo funciona, tudo funciona. Exatamente. Porque é tudo formas de vender. E formas de Só tem que vender entender o que são números. funciona para o seu cliente ideal e para você, né? Exatamente. Pra E aí tem o você. segundo. Tem E gente que aí, você vê o estilo de vida da pessoa e fala, cara, como que você quer viver de lançamento, que é um modelo de negócio onde você tem pico de faturamento e depois você passa meses, às vezes, sem faturar quase nada, se você é uma mãe de 4 filhos, mãe solo, com a cacetada, cara, você precisa de previsibilidade. E às vezes a pessoa é muito ansiosa, muito um valor, por exemplo, de segurança muito alto, um valor de estabilidade. Como que você, com valores pessoais de segurança, estabilidade, você vai ter um modelo de negócio de imprevisibilidade de faturamento? Não combina, não é para você. Funciona, mas para você não vai funcionar, para a sua vida. Não é? Para o seu é, negócio até pode funcionar, vai fazer o dinheiro, mas você vai viver nervosa, vai ter burnout, né? exatamente. Agora eu esqueci qual era a segunda coisa que eu ia falar. É, Fala a mas tinha. primeira. Não, a primeira era essa, né? Eu volto, Tudo funciona. resumindo, Tudo funciona. tudo funciona. E eu acho que um dia eu lembro da segunda, um dia, quem A sabe. gente faz outro Mas vídeo. eu acho Ai, que desculpa. não, mas eu esqueci quando eu Eu mesmo falo estava tudo quando falando. eu esqueço uma Eu coisa. não tô dormindo direito, né? Quando você tem muitos filhos, você não dorme muito, aí você Ei, começa a ficar meio esquecido, né? Mas o negócio é que uma vez que você começa no digital, existe um tempo de maturação da tua personalidade e das pessoas te conhecerem. O digital, eu falo hoje que ele é amplificador da tua voz. Isso é o digital. Você vem aqui para ter voz. Mais gente vai te ouvir. Se eu for ali na rua e falar a mesma coisa que eu estou falando aqui, 3 gatos pingados vão me ouvir, os outros 300 que passam na minha frente vão me ignorar e vão embora. Eu venho aqui na internet, falo uma coisa, sei lá, um vídeo vai ter milhares de pessoas me ouvindo. Então é amplificação da voz. É isso que faz. O que eu tenho que fazer? Perseverar nisso, porque daí eu vou construir a minha credibilidade. E eu sempre fiz do jeito que você falou aí. Eu sempre lancei o produto que a demanda pediu. Então as pessoas sempre pediram primeiro. E eu sempre fiz o pro depois. Porque eu falei, cara, é só eu continuar falando. Eventualmente as pessoas vão pedir. É natural do ser humano. Eu tô aqui contigo. Daqui a pouco eu vejo que tu sabe um negócio que eu não sei. Eu começo a ver que você pode me ajudar na minha vida. Eu vou pedir. Não, pelo amor de Deus, me ensina. Pronto, aí você passa a ter o seu produto. Então, as pessoas, o que eu acho que elas têm que fazer é começar numa coisa que elas gostam, perseverar num caminho, não ficar mudando de direção, e elas podem só esperar. Esperar que eventualmente as pessoas vão pedir para elas o que elas têm que falar, e o que elas têm que vender e tudo o que vem em seguida. Eu só fui por esse caminho até hoje e sempre deu certo. eu concordo 1000%. E vale dizer para quem está assistindo que quando o Elton fala e eu assino embaixo de você perseverar no que você está fazendo, a gente não está falando para você ficar batendo cabeça, cometendo o mesmo erro várias vezes. Então, não quer dizer que você vai fazer daquele jeito, você vai começar de um jeito e para sempre, Gabriela, nasci assim, você sempre assim. Não, você vai fazer, você vai testar. É uma startup, você vai fazer uma MVP ali, um protótipo, aí você vai entregar aquele curso, vai entender se teve transformação. Você vai fazer uma oferta e se as pessoas te responderem a essa oferta com objeções do tipo, puxa, eu não tô querendo aprender como é que faz milhões, né? Eu queria só aprender a fazer 10 mil reais por mês. Aí você vai ajustando as Aí você coisas, adapta a sabe? Você pode oferta, ajustar. perfeitamente. É só você não cavar o buraco, começar a cavar por outro lado, mas É você isso pode mesmo. cavar melhor, né? Cavar mais e melhor numa mesma direção. E também acho que nada impede que, assim como aconteceu com o Elton, você resolva em algum momento mudar de direção, porque você percebe que aquela direção não está funcionando bem na sua vida, ou não está funcionando mais, talvez funcionou, não funciona mais. Né? E tá tudo E bem também. eu acho que essa é uma boa coisa para deixar aqui, né? Você vai mudar ao longo dos anos. E os teus interesses vão mudar, e a tua vida vai mudar, as condições vão mudar. Então, não, as pessoas têm muito medo de ser incoerentes na internet. Mas, assim, primeiro, o ser humano ele é incoerente o tempo inteiro. Segundo, é claro que eu tenho que ser diferente hoje do que eu era em 2019. Não se deve esperar que o Elton de 2025 pense da mesma forma que o Elton de 2030.
É claro que não. É claro que vai ser diferente. Eu vou estar com outras ideias e pensando de um outro jeito e vendo outras coisas. Então, o digital, como tudo na vida dá certo com o passar do tempo, aqui as coisas vão dar certo com o passar do tempo e você vai mudar com o passar do tempo. Então vai ser diferente. Talvez você está vendendo um negócio hoje que daqui 3 anos você não está mais vendendo. Talvez você está falando de um assunto hoje que daqui 3 anos não está mais falando. Mas é natural, tá tudo bem, porque é para ser assim. Você amadureceu, a tua vida mudou e você vai mudar também. Então tudo bem. Exatamente. Eu, no meu 14º ano de digital, imagina, comecei, eu era mãe solo de um filho de 3 anos. Aí, daqui a pouco, eu estava casada, daqui, né, uns anos, casada com 4 filhos, porque eu ganhei 2 enteadas e ainda tive mais um filho. Então, assim, é outra pessoa. Aí, depois entrei na menopausa. Aí, depois descobri um diagnóstico de autismo. Não dá para ser mais a mesma coisa. Porque você vai descobrindo, vai mudando a sua vida e Isso. também, ao longo da vida, você vai ganhando autoconhecimento. Então, você vai descobrindo mais sobre você e você também vai mudando. São duas coisas Isso que vão mesmo. impactar. Muito bom. Se você pudesse deixar um conselho para a gente fechar, para quem está começando no digital ou para quem está travado, empacou, está procrastinando, qual seria o seu conselho, Elton Luiz? O meu conselho é o seguinte: você. Vou dar dois. Ele tem duas partes. A primeira é: você nunca pode parar de adquirir conhecimento. Tudo aqui gira em torno do seu conhecimento. A parte mais importante, disparada de todas, é estudar, é adquirir conhecimento. E aí entra o segundo ponto. Você adquire o conhecimento, mas o que vem para o teu conteúdo hoje não é o conhecimento do livro de hoje. É o conhecimento já consolidado com o passar do tempo. É o que você já fez e já estudou no passado. Então, o que você está fazendo hoje é plantar para amanhã. E o que você está falando hoje é o que você plantou lá atrás. Se você fizer dessa forma, é inevitável. As coisas que você vai falar vão ser úteis para os outros e elas vão melhorar com o passar do tempo. Só não pode parar de adquirir conhecimento. Esse é o único ponto que pode matar o teu negócio no longo prazo. Porque você vai ficar sem o que falar. Se você não parar, você nunca vai ficar sem o que falar e você sempre vai ter coisas melhores para falar para as pessoas. Quem tá empacadão? Não consegue nem. Tipo, tá estudando, não parou de estudar, mas não consegue fazer porra nenhuma. Não consegue gravar um vídeo, não consegue Ele tem que fazer olhar um para o que ele post. já fez. Quem tá parado, empacado e só virou meio que um obeso mental. Isso, Você, tá consumindo, tá estudando, mas não consegue ter você o tem que olhar output. não para o que está sendo adquirido, mas para o que foi feito na vida. O que eu já fiz. Porque isso é uma coisa importante. Não adianta eu só ficar estudando, eu tenho que fazer coisas com o que eu estudo. Então não adianta eu ler um monte de livro de educação de filho, mas eu não fazer nada com meu filho e criar ele do mesmo jeito. Não adianta eu ler um monte de livro de negócio e eu não mudar nada na minha empresa. Não adianta eu ler um monte de livro de filosofia, mas não mudar nada na minha atitude na vida. Então eu tenho que olhar para o que eu fiz e é falar do que foi feito. E hoje eu tenho que mudar o que eu estou fazendo nesse sentido. Bom, o que eu tenho que fazer de diferente ou de melhor com as coisas que eu estou aprendendo? Todo livro, não é que a gente tem que ler todo o livro com essa cabeça, mas para esse caso, onde eu estou parado e eu sei que eu já estou consumindo um monte de coisa, a pergunta é: o que eu posso fazer com este livro que eu li? Você não precisa ler todo o livro e pensar o que eu posso fazer com ele. O que eu posso fazer lendo Crime e Castigo? Ninguém vai pegar um machado e ir atrás de uma velhinha. Assim, ó, o que eu posso fazer com o livro que eu estou lendo? Ah, eu li esse livro que fala sobre o comportamento da alma humana. Tá. Como isso pode afetar o meu casamento? Como isso pode... o que eu posso mudar? E aí Qual você vai passo ver que eu que... posso dar, né? A partir desse conteúdo. E aí você Passo começa a real. fazer algo na tua vida. Isso que você está fazendo agora vai virar o teu conteúdo do futuro. Se você for sempre em cima do que foi feito, porque tudo que é feito gera algum tipo de resultado. Toda ação gera algum tipo de reação. Então, se eu pensar sobre o que eu já fiz, eu vou encontrar os desdobramentos daquilo que foi feito. Aí eu posso falar sobre aquilo. Então, isso tem que acontecer. Tem a parte da meditação, se você pegar um simples caderninho e começar a escrever as coisas que você está fazendo, que você já fez, pensar sobre elas e botar no papel, você vai achar conteúdo para vídeo, assim, infinito. É só uma questão de começar a se habituar a isso. E outra, tá travado para gravar? Grava e não posta, pô. Grava para você tentar soltar.
devagarzinho, com o passar dos dias, você vai ver que as coisas vão começando a sair um pouco melhor. Aí uma hora que você vê que tá ok, tá bom, agora eu já perdi um pouco do medo. Vai lá e posta aquele negócio e não olha mais. Se eu posto e não assiste, e tá tudo bem, entendeu? Perfeito. Aí É você que nem começa. torneira que tá fechada há muito tempo. Você vai ter que ligar e vai sair uma aguinha enferrujada. Vai Isso, sair. Então exatamente. deixa essa parte sair e aí daqui a pouco vem a água limpa, né? E você vai Perfeito. sentir. Muito bem, é Maravilhoso. isso. Amigo do meu coração, que conversa incrível. Nossa, muito, muito obrigado por Que isso. compartilhar tanto da sua trajetória e quanto da sua visão também de não só de negócio, como de mundo, de vida, né? Muito legal entender que a gente não precisa também, para muita gente não precisa, né, de Não, virar empresário e ter, né? Porque às e vou vezes te não é, falar, não é para você. você me faz pensar numa última coisa, né? Olha só, eu tô aqui falando mais, só que a pessoa com muito mais experiência de vida e mais tudo aqui é você. Então, desde que a gente começou a conversar, eu sempre fiquei bem atento a aprender com tudo que você tem para me ensinar. Eu acho que essa é uma coisa importante. A gente deveria entrar em todas as relações, pelo menos um pouquinho assim, quando não sempre muito assim, né? Assim, a gente sempre tem que estar atento ao que a gente pode aprender de bom com os outros. E isso tem que ser feito. Talvez hoje isso tenha se perdido um pouco. Isso tem que ser feito com um olhar de admiração. Eu olho para você e eu vejo o quanto de você é muito bom e pode ser um exemplo para mim. Isso vai virando um pouco o meu modelo para algumas coisas. Por isso que a gente vai tendo vários modelos. E a gente tem que olhar assim para as pessoas. As pessoas precisam olhar assim para os outros. Eu preciso admirar o que os outros fizeram de bom. E não ficar pensando, ou sentindo inveja, ou pensando, ai meu Deus, eu também queria ter feito. Não, eu tenho que olhar tudo que você fez de bom e falar, que maravilhoso, que legal. E agora eu preciso ficar bem quietinho, baixar minha cabeça e ouvir tudo que a Paula tem a me dizer. Então, apesar desse vídeo aqui eu ter falado tanto das minhas coisas, as pessoas precisam saber que as nossas conversas sempre giraram muito em torno de eu sei que eu estou de frente com uma pessoa que tem muito mais a me ensinar do que o contrário. E aí, isso é o que faz tudo ser melhor, inclusive na vida. Até a nossa amizade é melhor quando a gente vai com esse pensamento, meu. E já tá aí o convite pra gente gravar a nossa conversa. Mas aí a nossa conversa de brodagem, sem entrevista, Vão, sem perguntas, aquela conversa de sempre de o que que tá dando certo aí e o que que tá dando merda. Aí a cara, a gente gente vai faz isso aí trocando e semana tendo que ideias. vem, Eu acho que essas entendeu? ideias vão pra galera e são muito legais. Tem uma frase da Byron Katie que tem muito a ver com isso que você falou agora, que ela fala que se você começar a ver todo Desculpa. mundo no mundo, todas as pessoas como mentores, que é o que elas são, a tua vida fica totalmente diferente. E Muito é bem. isso. Às vezes aquela pessoa que te irrita, cara, o que que eu tenho para aprender com essa pessoa? Ou, no mínimo, o que que eu tenho para aprender com essa irritação que essa pessoa tá me causando? No mínimo, eu aprender o que não fazer, entendeu? É Exatamente. isso. Exatamente. Bom, Muito tenho bem. certeza absoluta aí que vai sair a galera desse vídeo aí muito inspirada. Você vai sair inspirado a repensar aí o seu negócio e até a sua vida. E começar a olhar para o YouTube também com um pouquinho mais de carinho, com um pouco mais de. Com outros olhos. Acho que você vai começar a olhar para o YouTube com outros olhos. E aí, quando você quiser aprender como levar o seu canal do YouTube para os 100 mil seguidores, o Elton tem um curso muito massa sobre isso. A gente deixa aqui na descrição o link para você conhecer. Não sei se quando você ver esse vídeo vai estar aberta a descrição ou não, mas aí eu já disse para o Elton antes da gente começar o vídeo. Falei, faz aí uma lista de espera para Já botar a tem, já galera tem. Tá esperando. Então já tem prontinha. uma lista de espera. Então se Muito vira bom. aí, se você quiser vir para o YouTube, eu acho que o melhor mundo é você fazer desse jeito muito relax que a gente faz, que é, cara, ser você, estudar o que você gosta, falar do que você gosta, compartilhar coisas que gerem valor para o outro, né? E com isso, você não precisa ficar chato fazendo pitch de coisa todo É vídeo, isso sabe? mesmo. Para vender, você não precisa vender. Você só precisa gerar valor. Você entender Muito, isso, é vai dar muito tudo bom. certo. É isso mesmo. Obrigada, meu amigo. Eu que Beijo. Um agradeço. Um ótimo dia beijão. de trabalho aí para você. Pra Tchau, você tchau. também. Tchau, tchau, Paulo. E